Fala galera, bom dia. Espero que todos estejam bem aí, com saúde. Vamos iniciar então a nossa nona semana aí de conteúdos de projeto e análise de algoritmos. O tema dessa semana, agora com a finalização de todos os aprendizados que a gente tem que ter para manipulação matemática, ou seja, para resolver os T's de N, usando os métodos de resolução de recorrência. Agora a gente pode começar a aprofundar nas questões mais computacionais. Eu diria que a partir de agora o curso ele é estritamente projeto e análise de algoritmos, com foco nos algoritmos e a gente aplicar tudo que a gente fez até agora nesses conteúdos, né? Então, a aula de hoje nós vamos aprofundar o paradigma da divisão e conquista em dois problemas muito tradicionais, que é o problema de subarranjos máximos e o problema que é muito conhecido de vocês, mas nós vamos ver soluções alternativas, que é para multiplicação de matrizes. Na verdade, teria um terceiro problema que eu gostaria de passar para vocês, mas eu acredito que, em função da gente estar trabalhando nesse formato de ensino, é melhor vocês pesquisarem, aprofundar, até para que a gente tenha aí um limite interessante aí quanto às nossas aulas, né? E aí a gente debate nos nossos encontros semanais, tudo bem? Bom, então, dito isso, esse, é claro, ele vai ser o sumário nosso. Eu vou fazer uma breve revisão agora no início, e aí depois a gente vai focar em cada um dos dois problemas aí que aplicam o paradigma de divisão e conquista, tudo bem? Então, a divisão e conquista, como a gente já viu já há algumas semanas, é esse paradigma para se solucionar, para resolver problemas, em que a gente simplifica a solução de um determinado problema P, dividindo ele em subproblemas menores do que P. A gente resolve cada um desses subproblemas e conquista combinando-os para trazer uma solução do nosso problema original. Então, esse paradigma ele tem três etapas. Nós dividimos o problema em subproblemas. Essa divisão geralmente é fracionária, né? Ela é uma divisão que tem alguma proporção, não necessariamente uma fração, mas é uma subparte conhecida do nosso problema original. Nós conquistamos cada um dos subproblemas divididos, resolvendo eles recursivamente. E aí a gente, na hora que resolver recursivamente, a gente combina essas soluções, que é a terceira etapa, para trazer a solução completa do nosso problema. Queria destacar que a etapa de divisão tem uma outra questão aqui, que é a nossa condição de parada, até que ponto iremos fazer essa divisão, né? Então, só para a gente não esquecer disso, essa figura ilustra muito bem esse processo de dividir um problema em dois subproblemas, resolver cada um dos subproblemas, conquistando-os individualmente, e a gente combina então para que a gente traga a solução do problema original. Aqui, uma figura que a gente já tem visto, mas eu acho que vale a revisão, que é então uma expansão, né, no paradigma da divisão e conquista, em que a gente está dividindo o nosso problema original em um nível, dois níveis, em três níveis. E perceba que quando a gente divide os subproblemas, a gente só consegue resolver o seu respectivo subproblema pai depois que a gente resolve todos os subproblemas filhos deles individualmente, combinando para que a gente tenha aquela solução do subproblema pai, do nível anterior. Ao fazer isso para todos eles, a gente vai combinando os subproblemas de mesmo nível até que a gente tenha a solução do nosso problema original, né? Então, esse é o paradigma que a gente já viu há algumas semanas. Tivemos que pausar aí o aprendizado para poder aplicar a recursividade a alguns problemas, para poder aplicar, aprender, né, as classes de problema, Big O, Big Theta, Big Ômega, Little O, Little Ômega, para poder também aprender como resolver recorrências, né? Então, só uma questão de revisão. Existem 4 condições que a gente tem que sempre se preocupar, e inclusive nós vamos aplicar na aula de hoje essas condições, não diretamente, mas eu gostaria que vocês ficassem atentos quanto a isso,
que são condições para a gente aplicar o paradigma da divisão e conquista. Primeiro, tem que ser possível a gente conseguir dividir um problema em subproblemas. Tem que ser eficiente a combinação dos resultados dos subproblemas. Os subproblemas têm que ter um tamanho parecido ou uma divisão simétrica, enfim, dentro de uma proporção quando a gente está falando num mesmo nível de subproblema. E a solução dos subproblemas tem que ter uma característica muito parecida, como se a gente estivesse resolvendo o problema original. Então, os subproblemas têm um nicho, né, de resolução muito parecido. Tudo bem? Falando sobre, então, a aplicação do paradigma da divisão e conquista, muitas vezes nós utilizamos a recursividade como uma ferramenta que nos auxilia na resolução desses problemas. E a recursividade, quando aplicada, e a gente quer calcular então o T de N, ou seja, nós queremos calcular a complexidade pensando no comportamento assintótico, né? Quantas instruções são necessárias para a execução daquele problema, a gente precisa escrever então algoritmos recursivos aplicados, por exemplo, no paradigma da divisão e conquista, usando as recorrências, quando o nosso T de N ele é escrito com base no próprio T de N, desde que a nossa entrada ela tenha aí uma certa proporção em relação ao original. Então, é dessa forma que a gente relaciona o paradigma da divisão e conquista, recursividade e recorrência. Aqui eu trouxe a ilustração de um problema que a gente tem visto, tem sido bem tradicional, é o primeiro problema que o Cormen nos apresenta. Então, o merge sort, ele só de ver recorrência a gente consegue relembrar o que ele faz, né? Ele divide a entrada dele, que no caso é a divisão do array em duas metades, né? Tá vendo? Duas metades, divide em duas metades, e o processo de combinação, que lembrando lá no merge sort, que era a intercalação dos nossos elementos do array, ele é linear. Então essa aqui é a forma como a gente representa a recorrência do merge sort, que aplica o paradigma da divisão e conquista usando aí a recursividade como ferramenta, né? Porque não pode ser influenciado em função do merge sort, que a divisão nem sempre é no meio. Essa afirmação não é verdade, né? Posso ter proporções diferentes quanto a essa entrada. Então, se a gente tiver qualquer problema, por exemplo, que dividiria a nossa entrada de duas formas, né? 2/5 e 3/5, a gente teria aqui um T de N, né? Uma recorrência que estaria sendo escrito nesse formato, desde que a combinação também fosse linear. Uma outra coisa que vocês não podem ficar influenciados é que nem sempre é fração. Se vocês se recordarem daquela busca linear, um dos exercícios que resolvemos, a gente vai tentar encontrar um determinado elemento do nosso array e resolver isso com a recursividade, né, usando o paradigma da divisão e conquista. Na verdade, a gente verifica se o primeiro elemento do nosso array é o que a gente está procurando. Se não for, a gente começa a procurar no n-1. A gente incrementa a nossa busca e a gente vai ter um array agora com n-1 elementos. Então percebam aqui que essa recorrência ela não é fracionária, né? Ela está sempre subtraindo de 1 o nosso T de N original. E tem um tempo constante, que é o tempo da comparação, vamos colocar assim, em relação ali a verificar se o primeiro elemento do novo array é o elemento que a gente está buscando. E para resolver esses tipos de recorrências, a gente aprendeu aí nas 2 últimas semanas a aplicar as nossas técnicas que resolvem recorrências, ou seja, eliminando a referência do T de N do lado direito da equação. As principais técnicas, então a gente sempre vai tentar aplicar o teorema mestre, que tem um determinado comportamento. Quando não for possível, a gente usa uma das outras técnicas, que é de substituição, de iteração e de árvore de recorrência. Relembrando rapidamente, então perceba que esse início eu estou de propósito fazendo uma revisão, porque a gente a partir de agora vai usar tudo isso, né? O método da substituição é aquele que a gente dá um chute, a gente tenta dar um palpite, muitas vezes porque a gente já começa a perceber um certo padrão nas recorrências que a gente está trabalhando, e a gente tenta provar por indução matemática que o polinômio que nós chutamos como sendo o T de N de um determinado problema
Isso é correto. A segunda forma, esse aqui é muito bom, né? Muito fácil, direto, mas difícil de dar esse chute, né? De dar o palpite. O segundo método é o método da iteração. É um método em que a gente vai expandindo matematicamente, tem 9 passos. Então a gente começa a resolver o nosso TDN para tentar encontrar um padrão e depois a gente comprova se aquele polinômio encontrado é efetivamente o que foi identificado na expansão telescópica. O terceiro é um método da árvore de recursão, que é muito visual, a gente consegue ver, principalmente quando aplicamos aí o paradigma da divisão e conquista, a gente consegue visualizar ele muito nitidamente, como é o processo de divisão. E aí basta a gente calcular o custo de cada nó e depois de cada nível fazer um somatório dos níveis da árvore para a gente poder identificar efetivamente qual é o valor da recorrência. E por último, o teorema mestre, que tem que ter esse formato, né? Um T de n que seja igual a T de n sobre B mais um F de n, desde que A e B sejam maiores ou iguais a 1, no caso aqui de A, e o B tem que ser maior do que 1. Se isso aqui for verdade, a gente pode aplicar o teorema mestre, que tem 3 casos, na verdade. A gente vai sempre calcular o n elevado a log de A na base B e comparar com f de n para tentar identificar qual que é a resolução daquele polinômio, né, dessa forma. Lembrando aqui que o teorema mestre ele é aplicado quando o A representa que o nosso problema original está dividido em A subproblemas e a nossa entrada está dividida na proporção de B, né? Então isso aqui é a ideia. Então dito isso, agora eu acredito que a gente possa fazer o primeiro estudo. Eu acho que vão ser uns 20, 25 minutos para cada problema, né? Então esse é o meu objetivo. Então a ideia, vamos trabalhar aí com o problema de subarranjos máximos, ou do inglês aí, o Maximum Subarray Problem. É um comentário. Essa aula totalmente foi retirada do livro do Cormen, inclusive com a forma de construção. Eu achei que no livro do Cormen ficou muito legal isso, então vale a referência aqui. Então, para vocês aprofundar com muito mais detalhamento, enfim, não deixem de consultar o livro do Cormen. Então esse é o nosso primeiro problema. Então vamos entender o que é o problema e depois vamos trabalhar com a resolução e depois finalmente calcular a complexidade, né? Ressaltando o seguinte, que os dois subproblemas que nós vamos trabalhar são subproblemas aí que aplicam a divisão e conquista, tá? Então esse problema do subarranjo máximo, ele é conhecido, né, quando ele é um problema computacional em que a gente quer encontrar uma sequência contínua de números que a gente tem dentro de um array, que a soma dessa sequência seja a máxima de todos os números que a gente tem naquele array. Como assim, Breno? Imagina o seguinte, imagina que nós temos esse array aqui, ó, menos 1, 1, menos 3, é uma sequência. O nosso array é exatamente esse, são números inteiros, né? Podem ser números positivos ou negativos. E o problema é o seguinte, eu quero encontrar o segmento, o subarranjo máximo desse array, desde que a soma daqueles elementos seja o valor máximo. Então, por exemplo, o segmento ou o subarranjo 4 menos 1, 2 e 1, se a gente somar isso, ó, 4 menos 1 dá 3, mais 2, 5, mais 1 dá 6. Essa é a subsequência com soma máxima para esse array. Ah, não é possível. É possível, pode confirmar. Inclusive, se vocês somarem tudo, ó, vamos somar tudo só para garantir, olha lá. Menos 2 com 1 dá menos 1, com menos 3, menos 4, com 4 dá 0, com menos 1 dá menos 1, com 2 dá 1, com mais 1 dá 2, com menos 5 dá menos 3, com 4 dá 1, que é menor do que 6. Então, vocês não vão conseguir encontrar uma subsequência que tenha uma soma máxima. Então, o nosso objetivo, o problema é o seguinte, eu quero encontrar o índice inicial e o índice final de um subarray, de um array, desde que esse índice inicial e final sejam elementos daquele nosso array e ele representa um somatório máximo que a gente tem dentro do nosso array inicial. Inclusive pode ser o próprio array, se for o caso, não tem problema, né? Esse problema aqui, ele tem duas aplicações muito bacanas. A primeira foi exatamente a origem dele em 77 pelo Grenander, em que ele trabalhava lá com
manipulação de imagens, e ele queria provar ali, fazer uma estimativa da verossemelhança entre os padrões de imagens digitalizadas, saber o quanto igual eram aquelas imagens. Muitos algoritmos que a gente aprende diretamente, nós vamos trabalha diretamente ali com processamento digital de imagens. Então esse é um exemplo que a gente lidaria, né, com a aplicação ali para fazer processamento digital, tá? Então assim, caracterizando um pouquinho melhor o nosso problema, então a gente pode chamar aqui o subarranjo como sendo segmento. O nosso array ele vai de 1 a n, e a gente quer encontrar então o nosso segmento, que é o A, que vai de E a D. E esse A de E a D, ele determina, se a gente somar todos os elementos desse segmento, desse subarranjo, a gente vai ter a soma máxima daquele array. Essa é a caracterização do nosso problema. Então, por exemplo, temos aqui o array, que vai de 1 a n. Nesse caso está com 4, 5, 6, 7, 8, 9, com 10 elementos. A gente teria que encontrar qual que é o nosso índice E e o índice D, de tal forma que o segmento de E a D, se nós somarmos todos os elementos dele, ele traria a soma máxima. Eu tenho certeza que se a gente estivesse dando uma pausa aí, vocês tentariam resolver, vocês conseguiriam encontrar pelo menos um algoritmo que resolvesse isso, né? Nós vamos aprender 3, só para vocês terem noção, mas eu tenho certeza que vocês conseguiriam aprender um. Mas aqui, nesse exemplo, só olhando rapidamente aqui, eu estou vendo que eu tenho um número grandão aqui, um outro número de certa forma grande aqui. Então assim, eu estou enxergando que talvez esse segmento estaria próximo disso aqui, ó. Eu não sei o quanto para lá ou para cá, até porque eu tenho um número grandão negativo aqui. Então só para vocês saberem, ó, é realmente isso, ó. O nosso E seria o elemento 3 e o nosso D, que é o índice da direita aqui, ele seria o elemento 7. Então o nosso subarranjo, que vai de A de 3 a 7, ele tem uma soma de 187 e não é possível determinar outra soma máxima em relação a essa 187 para esse array. Tudo bem? Então esse é o nosso problema. Por que é importante? Uma outra importância, né? Eu acredito que todo mundo tá bem emergente, né, no ano que a gente está, essa questão de investimento em ações. Então, investir em ação, os ativos, né, das ações, elas variam positivo e negativamente. E a gente pode usar esse problema, inclusive esse é o exemplo que o Cormen utiliza, exatamente se a gente trabalha com uma previsão da variação das nossas ações, a gente consegue trabalhar com aquela tendência de comprar na baixa e vender na alta para a gente ter um maior lucro, né? E aí, para fazer isso, a gente consegue trabalhar ali com segmento, com subarranjo máximo, exatamente para ver quanto que seria aquele lucro no período. Então, só para vocês entenderem, uma aplicação prática que a gente poderia fazer com esse subarranjo máximo, que é o que eu estou falando aqui, né? Só que assim, para o exemplo, aqui só para vocês entenderem, a gente tem que, obviamente, trabalhar com algumas simplificações, né? Primeiro que a gente só pode comprar e vender um único ativo, uma única ação. Então, estamos trabalhando, sei lá, com Petrobras, por exemplo, né? Então é só, a gente está analisando um único ativo. Além disso, a compra e a venda só pode ser realizada após o fechamento do dia, quando o valor da ação ela não varia mais. Nós não estamos trabalhando como day traders, né? Nós não estamos fazendo transações dentro do dia. A nossa variação ela é diária, então a gente consideraria o preço daquela ação como sendo o preço final daquele dia. Quando ela, por exemplo, das 6 horas, a B3, que é a Bolsa de Valores, ela não permite mais variação da ação. Só na hora que abrir o mercado no dia seguinte, às 10 horas da manhã. E é uma outra questão, vamos supor que a gente também tem isso, e isso daí a galera que trabalha com investimento faz, né? Não é da minha habilidade, eu não sei fazer, mas eu sei que eles fazem, eles conseguem fazer uma espécie de uma previsão em relação à variação daquelas ações. Então a gente poderia trazer então um gráfico assim, olha, em que aqui a gente tem um gráfico dos dias, então o eixo X aqui ele representa o eixo horizontal, os dias. O eixo Y, então, no nosso ativo, no primeiro dia, ele tem um determinado valor em reais, por exemplo, 100. E conforme vai passando os dias, dia 1, 2, 3, a gente vai aumentando e vai diminuindo aqui as ações. Beleza? Então,
só para a gente entender essa tabela que nós temos aqui, a primeira linha da tabela ela representa os dias do mês, né? Obviamente a gente começa aqui no 1, então no dia 0 é o valor do mês anterior, vamos colocar assim. A linha 2 aqui é o valor, preço naquele dia, então a gente pode ver que o preço ele vai aumentando, diminuindo. Olha aqui, por exemplo, nesse dia ela caiu muito, ó, 63. E a terceira linha representa uma variação. Então se a gente fosse trabalhar com essa variação, como que a gente usaria isso daqui para maximizar os lucros? Então a ideia é sempre comprar as nossas ações no preço mais baixo e vender no preço mais alto. Então se a gente tem um gráfico em que a gente tem os valores, né, e a gente tem esse comportamento das mudanças, né, das variações, a gente só tem que encontrar esses dois picos. A partir do preço maior, andar para a esquerda e ver a variação. Então vamos olhar aqui, ó. O preço maior que a gente tem aqui, ó. Andando para a esquerda, ele vai para cá, então a gente tem aqui uma variação de R$13, vamos colocar assim, né? Ou encontrar o outro pico, que é o preço menor, que é esse preço que a gente tem aqui, que é o 63, no 7. E ele encontrar o maior pico à direita. O maior pico à direita está aqui no dia 11, que é 106. Então percebam aqui que eu tenho uma variação de quanto? Ó? Ele está indo de 63 até 106, então dá R$43, que basicamente seria somar esses valores que a gente tem aqui embaixo, né? Então perceba que a gente poderia usar o segmento máximo para encontrar exatamente essa questão aqui. Só que simplesmente aplicar essa questão de encontrar o preço no seu pico maior, no seu pico menor e comparar para ver qual que é, nem sempre é a melhor estratégia. Por isso que ter um algoritmo para fazer isso para a gente é o melhor. Ó, aqui eu tenho um contra-exemplo em que o preço maior é esse daqui. E que eu andaria para a esquerda e eu teria aqui uma variação de 1, vamos colocar. E o preço menor aqui é esse aqui, que é no dia 4 que eu tenho 6. Andando para a direita eu não tenho nada. Então, teoricamente, se a gente fosse seguir o mesmo algoritmo que a gente fez anteriormente falando, a gente compraria aqui no dia 0 e venderia no dia 1º, né? E não é. Na verdade, se a gente for olhar, a gente tem aqui uma variação muito boa do dia 2 para o dia 3, em que nosso ativo aqui variou em 3, então a gente teria um lucro maior. Então, simplesmente seguir aquela estratégia de comprar na baixa e vender na alta, sem fazer aquele somatório para encontrar as nossas variações, a gente não encontraria a melhor solução. Então, por isso que a gente tem que aprender, né, uma alternativa para resolver isso. Então, agora eu gostaria de convidar vocês a pensarem. Vocês conseguem determinar esse subarranjo máximo sem usar a divisão em conquista, usando for, por exemplo, sabendo que a gente tem que varrer o nosso array, que vai de 0 até n, de 1 até n? Eu tenho certeza que sim, né? Aqui eu já vou trazer a solução para vocês. Ela não está longe de ser a melhor solução, mas ela é uma solução. A gente vai aprender 3 soluções quanto a encontrar aqui o segmento aqui de máximo dentro de um array. Então percebam que aqui eu tenho o nosso array de tamanho n. Estou falando que a soma máxima é valor 0. E estou falando que os índices da esquerda e da direita do meu array são representados pelo E e pelo D. Estou iniciando com menos 1 aqui no meu D, só para deixar claro que o nosso array, ele é um array, o nosso segmento máximo, ele ainda está vazio, tá? Que é aquele A e D. A gente pode fazer um for, que começa em 1 e vai até n, o I. A gente faz um for do F, que começa em I e vai até n. Então, e aí a gente vai ter um F então varrendo para a direita e depois a gente vai ter um I diminuindo e acompanhando. Mas aí, de certa forma, esse comportamento aqui, ele está assim, ó. Eu tenho aqui o nosso array. Vou desenhar aqui só para vocês entenderem. A gente vai começar o I aqui, mas vai chegar um momento, vou começar o I aqui, tá? E o J também aqui. Mas até o momento que o J vai estar aqui também. Mas vamos supor que eu já andei aqui um pouquinho para a esquerda e para a direita, que é o que é a possibilidade aqui do nosso for, né? Aí, qual é a ideia? A ideia aqui dentro é que a gente tem uma soma temporária como variável, como sendo igual a 0, e que a gente vai criar uma variável k que vai sempre somando tudo que a gente tiver entre i e j.
E a gente vai somando tudo que está entre I e J, I e F, desculpa, entre I e F. Aqui não é J não, aqui é F, tá? Só eu usei o J ali no desenho, mas na verdade é um Fzinho, tá? É um F, tá? E aí a gente vai colocar um K que vai variando entre I e J, e isso daqui a gente vai sempre correndo da esquerda para a direita, varrendo todos os pequenos segmentozinhos que a gente tem. E aí no final, quando a gente encontrar cada uma dessas somas, a gente vai comparar, olha, a soma que eu tenho daquele segmento que eu estou analisando, eu saí fora de todos os for, tá vendo? Ela é maior do que a soma máxima atual. Se for, eu atualizo a soma máxima atual, atualizo o meu valor de E para o valor de I e o valor de D para o meu valor de F, porque é aquele segmento que a gente variou o nosso K para encontrar o maior valor do elemento. Caso contrário, se não for o segmento máximo, eu não faço nada. Então, essa é uma solução. É ótima. Podemos nitidamente ver que não, né? Por que não é? Olha lá. Até vou fazer a análise nesse slide aqui, que ele é maior, depois a gente vai no outro só para confirmar. Aqui nós temos algo que é constante, algo que é constante. Aqui eu tenho algo que é ordem n. Aqui é n quadrado, porque ele é um n por n. Aqui é n quadrado. E aqui eu tenho um i que vai de i a f, que no pior caso o f varia n. Então, na verdade, eu tenho 3 fors que vão até n encadeados. Então, já olhando rapidamente, a gente já pode perceber que isso daqui ele é um big O de n ao cúbico. Então, ele é quadrático. É cúbico, né? Na verdade, a nossa complexidade ela é cúbica. Então, é exatamente essa análise que eu faço aqui, olha, com detalhes, para cada uma das linhas do slide anterior, que está aqui, na verdade, até deixei a cola. Olha, a linha 1 é constante, a linha 2 é constante, a linha 3 é n. Estou pensando só aqui nisso aqui, ó. A linha 4 eu tenho um n vezes n, a linha 5 eu tenho um n vezes n, a linha 3, 6 eu tenho n vezes n vezes n, e assim vai indo. Que no final das contas, se a gente fosse fazer detalhadamente, tá aqui a resposta, o valor preciso para a nossa complexidade, mas o que importa para a gente é que ela é cúbica, ela é um n ao cubo, né? Resolvemos, encontramos o segmento máximo, mas não é a melhor opção. Portanto, conseguimos fazer um outro algoritmo, também sem utilizar a divisão e conquista, que seja melhor que aquele SegMax 3, que foi o algoritmo que a gente apresentou aqui no slide anterior. Opa. Talvez quadrático. Vocês conseguem pensar usando 2 fors, por exemplo? Conseguimos, né? Na verdade, aquele último for que nós fizemos no SegMax 3, que variava o K do I até o F, ele é totalmente desnecessário, porque a partir do momento que você está variando o I de 1 até N e o F que vai de I até N, você já está trabalhando com todas as possibilidades de segmentos que a gente tem. Portanto, a gente pode simplificar aquele algoritmo anterior apenas para 2 fors, para 2 loopings, mantendo a nossa variável soma max 0, o E e o D para representar os índices da esquerda e da direita do nosso segmento máximo, uma soma como sendo a nossa alternativa ali para guardar a soma de cada um dos segmentos que a gente está analisando. E aí depois que a gente fizer os 2 fors encadeados aqui, a gente verifica se a soma atual daquele segmento é maior do que a soma max. Se for, nós atualizamos os valores, né? Igual nós fizemos, e já era, né? E a gente vai varrer obrigatoriamente os nossos 2 for inteiros, né? Já podemos olhar aqui rapidamente que ao eliminar um for, esse cara já virou quadrático, já melhorou pra caramba, muito, mas muito mesmo, né? Então, a análise da complexidade para esse outro algoritmo, analisando aqui linha a linha, a gente tem a resposta, mas o que importa para nós é que ele é um big O de n ao quadrado. Agora a pergunta, será que a gente consegue melhorar ainda mais esse algoritmo? Porra, se eu estou perguntando, a gente consegue, né? E a gente consegue, e agora a gente vai aplicar o paradigma da divisão e conquista, exatamente para nos ajudar a fazer essa construção. E eu já vou construindo a solução, aplicando o paradigma junto com vocês, porque ela não é trivial, tá, galera? Ela não é algo que
Não é um pulo do gato, não é uma sacanagemzinha que a gente poderia mudar aqui nesse estudo nosso. Então a gente tem que entender o que vai rolar e eu já vou mostrando para vocês, tá? Então o paradigma da divisão em conquista, quando a gente aplica aqui para resolver esse subarranjo máximo, ele sugere que a gente, no momento que nós temos lá o nosso array que vai do início até o fim, que ou seja, vai de 1 até n, a gente vai dividir o nosso array em duas partes, do mesmo tamanho. Então nós vamos encontrar o meio, e a gente vai ter um subarray para a esquerda que vai do início até o meio, e vai do meio mais 1 até o fim. Então nós temos duas metades do nosso array. Quando a gente faz isso, a nossa subsequência, ou seja, o nosso subarranjo máximo, ele obrigatoriamente pode estar em 3 lugares diferentes. Quais são os 3 lugares? Ele pode estar, o nosso subarranjo máximo, completamente nesse array da esquerda, que vai do início até o meio. Portanto, ele estando na primeira metade, indo do início até o meio, esse i e esse j, aqui eu já estou trazendo a solução do Cormen, então eu até vou fazer uma evolução depois, mas é como se fosse o e e o d do algoritmo anterior, tá? Só para vocês entenderem. Então, se ele está na primeira metade, o início ele vai ser maior, o i vai ser maior ou igual ao início, que obrigatoriamente vai ser menor ou igual a j, que vai ser menor ou igual ao meio, ou seja, ele está na primeira metade. A outra possibilidade do nosso segmento máximo é estar na segunda metade, na metade da direita. Portanto, ele pode estar indo do meio mais 1 até o fim. Ou seja, o nosso e, né, o i, ele obrigatoriamente tem que ser maior do que o meio, porque o meio nós já consideramos na solução anterior. Ele vai ser menor ou igual a j, que é como se fosse o nosso d, e vai ser menor ou igual ao fim. Ou seja, está completamente na segunda metade. Ou ele vai obrigatoriamente cruzar o ponto no meio. E se ele cruzar o ponto do meio, significa que o nosso segmento ele vai ter uma partezinha para a esquerda e uma partezinha para a direita. Beleza? Portanto, cruzando o ponto do meio, o nosso i, que é o índice da esquerda do nosso segmento, ele vai ser obrigatoriamente maior ou igual ao início, né? Ele vai até o início, pode ser inclusive igual. Mas ele tem que ser obrigatoriamente menor ou igual ao meio. Ele tem que parar no meio, porque a gente está cruzando o ponto do meio. Mas o nosso fim obrigatoriamente vai ser maior do que o meio, mas tem que ser obrigatoriamente menor do que o fim. Ou seja, a gente está criando exatamente esse desenho dele cruzar o meio. Tá? Então, quando a gente faz essa ideia do paradigma, dividindo o nosso array em duas metades, a gente pode ter o nosso segmento com a soma máxima em um desses 3 lugares. Sendo assim, a nossa subsequência de soma máxima deve possuir a soma do maior de todas as subsequências. Então a gente tem que encontrar qual que é a soma que a gente tem aqui na esquerda, qual que é a soma que a gente tem na direita e qual que é a soma que a gente tem no meio. Ver qual que é a maior soma delas e a gente vai falar que a soma máxima é aquela, dentre as 3. É isso que eu estou falando aqui embaixo, tudo bem? Agora já trazendo para os padrões do Cormen, tá? Porque até eu já convidei vocês a fazer um estudo em cima dele, então acho que vale a pena a gente fazer esse comentário. Então, o que eu estava falando ali de início e fim, aqui agora eu estou chamando de low e high, ou seja, o menor elemento e o máximo elemento. Então, convertendo para Cormen, nós vamos ter uma solução que vai estar inteiramente entre o low e o mid, né, o mid como sendo o meio, inteiramente entre o mid mais 1 e o high, ou seja, na parte da direita, ou cruzando o ponto médio mid, que é cruzando o meio. Então, queria que vocês observassem apenas essa figura aqui, que é o que eu estou explicando nesse A. Esse A é essa ilustração aqui, em que eu estou querendo dizer para vocês que a nossa solução para encontrar a soma máxima, o segmento de soma máxima, ele ou vai estar inteiramente aqui nessa parte da esquerda do array, ou inteiramente nessa parte da direita do array, ou ele vai cruzar o ponto médio, que a gente está falando aqui. Agora, qualquer subarranjo que está no nosso array, que vai de low a high, que cruza o ponto médio, é o que eu estou olhando aqui na direita, tá? Na figura B. Ele corresponde em 2 subarranjos, que é um subarranjo que vai do i até o mid e vai do mid mais 1 até o j, ou seja, ele vai ser a concatenação, ou seja, ele vai ser a soma desses 2 subsegmentos. Então, obrigatoriamente vai ser dessa forma que a gente tem que resolver o nosso problema aí de subarranjo máximo. Bom, a gente pode determinar, então, a subsequência de soma máxima aí do início até o meio,
e depois do meio mais 1 até o fim, recursivamente. E uma vez que esses dois subproblemas são cópias exatas do problema original. Então perceba aqui o processo da divisão. Então a gente pode quebrar na metade, e metade, metade, porque a gente vai trabalhando cada vez com segmentos menores. Então a gente tem a característica, uma daquelas condições para trabalhar com o paradigma da divisão e conquista, exatamente quando a gente está pensando que a gente pode dividir e ir subdividindo. E para cada subdivisão a gente pode usar aquela questão de verificar com o ponto do meio para todas elas. Então o comportamento ele é igual, né? O que nos falta então é determinar a subsequência de soma máxima que cruza o ponto médio. Para depois determinar qual das três são as maiores, né? A da esquerda, a da direita ou a que cruza o ponto médio. Só que assim, de verdade, mais uma vez, se eu desse um tempozinho para vocês pensarem, vocês conseguiriam calcular essa subsequência que cruza o ponto médio. Porque ela é linear. E eu vou explicar para vocês aqui, já no algoritmo, que eu acredito que seja mais fácil, tá? Percebam, tirei totalmente esse pseudocódigo do algoritmo do livro do Cormen, vou explicar o algoritmo aqui, e a explicação depois eu vou estar crescendo aqui na direita e vocês dão uma olhada, tá? Então, o Cormen, ele propõe o algoritmo Find Max Crossing Subarray, que é exatamente o algoritmo que determina a soma máxima que cruza o meio. Para fazer isso, ele tem que receber o nosso array, o início, o meio e o fim, tá? O que ele vai fazer? Começando no meio, eu vou caminhando para a esquerda, eu vou encontrar qual que é a soma máxima que eu tenho para a esquerda até chegar no meu início. E vou guardar o índice que desde o meio até o meu início, eu vou guardar o índice que determina aquela minha soma máxima para a esquerda. Depois, eu vou fazer a mesma coisa para a direita. A partir do meio, vou varrer até o fim, vou ir somando e vou verificando qual que é a minha soma máxima para a direita. E vou guardar o índice dela. Porque depois, se eu somar a soma máxima da esquerda e da direita e esses dois índices, eu tenho um segmento que cruza o meio. É basicamente isso que o Cormen faz. Olha lá. Então, por isso que a gente tem um for aqui. Então, primeiro, nós temos aqui uma soma da esquerda. A gente vai analisar apenas do meio para a esquerda. Essa soma é um valor negativo, é apenas aqui uma sentinela, só para a gente falar que é um número muito pequeno, e a nossa soma momentânea é igual a zero. Eu começo o meu for em meio, vou decrementando até início, então vai sendo sempre menos 1. E vou verificar, olha, a soma minha vai ser soma mais o A de I. Se a minha soma atual for maior do que a soma da esquerda, que no primeiro momento ela é muito pequena, eu vou atualizar o valor da minha soma da esquerda e vou falar que o maior elemento, o índice que guarda o maior elemento da esquerda é o I, só para eu ter o valor do segmento, como se fosse aquele E do início que a gente estava conversando. Aí eu vou decrementar o I, vou somar de novo e vou verificar se no momento que a gente acrescentar um novo elemento naquele array, se aquela soma que a gente está acrescentando no array vai dar uma soma maior do que eu já tinha. Se der, eu vou atualizar, caso contrário, eu não atualizo. E faço isso até encontrar o início. Resumindo, esse for aqui, no final, eu vou ter em soma esquerda a maior soma que eu tenho de todos os elementos da esquerda do meu meio. E no max esquerda, eu vou ter exatamente o índice que representa o valor daquela soma. Depois eu vou fazer exatamente a mesma coisa para a direita. Olha lá. Só que aqui no caso da direita, eu vou ter também um soma direita, só que o meu J começa em meio menos 1 e eu vou incrementando de 1 em 1 até dar o fim. E vou fazendo a comparação de segmento por segmento. Então, no final das contas, nós temos que o nosso segmento máximo que cruza o meio, olha lá, o que ele retorna aqui embaixo. É esse máximo da esquerda, o máximo da direita, e a soma desse segmento é o soma esquerda mais o soma direita. Então, é exatamente essa tupla que ele está retornando em Find Max Crossing Subarray, que vai nos permitir encontrar o segmento que cruza o meio. Então é isso que eu estou ilustrando aqui na direita. E podemos perceber já de cara que do meio até o início a gente tem n sobre 2 elementos sendo analisados. E do meio mais 1 até o fim nós temos n sobre 2 elementos analisados. Portanto, a complexidade jogando com Big O aqui é que ele é um T de n, O de n, né? Ele é linear.
Então o find max subarray, ele teve aquela condição que a gente acabou de conversar, de ser linear. Agora a gente pode ver a solução completa, que é a que a gente aplica o nosso paradigma da divisão em conquista usando aquele método do find max in crossing subarray para ver a resolução com o paradigma, que eu já também vou explicar aqui do livro do Cormen direto. Parece complicado, mas não é. Olha aqui, ó. Se eu estou aplicando o paradigma da divisão em conquista, a gente tem que ter uma condição de parada. Então perceba que o find max subarray, ele é o nosso algoritmo que vai retornar qual é o menor o elemento da esquerda, o elemento da direita, que guarda qual é o meu segmento e qual é a soma daquele segmento. É ele que vai fazer aquela análise para o array da esquerda, para o array da direita e para o que cruza o ponto do meio. Então, para ele, nós temos que passar o A, o início e o fim. A condição de parada é quando o início for igual ao fim, ou seja, quando exatamente a gente tem um único elemento no nosso array. Porque daí a gente, obrigatoriamente, a gente sabe que a maior soma dele é ele mesmo. Então a gente vai retornar quando tiver um único elemento, como se fosse ele mesmo. O início e o fim representam aquele segmento, e o A do início representa a soma daquele segmento, que é o próprio segmento. Então essa é a nossa condição de parada. Caso contrário, se eu tenho segmentos que são maiores ali do que um, né, ou seja, quando o início e o fim é um diferente do outro, nós temos que encontrar o valor do meio, que basta somar o início com o fim dividido por 2. Aí a gente tem que calcular qual é o máximo para a esquerda, calcular qual que é o máximo para a direita e calcular o que cruza o ponto do meio. Só que para calcular o máximo da esquerda, a gente acabou de ver que o comportamento para a resolução ele é igual. Ele é um problema que subdivide e tem o mesmo comportamento do problema do pai. Então a gente pode chamar o find max subarray, que é o próprio método que a gente está implementando, passando o array, o início e o meio. Ou seja, a gente está trabalhando para o lado da esquerda. Então a tupla retornada por esse cara aqui, na hora que a gente chama esse método aqui, é para falar o início e o fim, ou seja, o maior segmento, o início do maior segmento da esquerda, o início do maior segmento, o fim do maior segmento da esquerda e a soma do segmento da esquerda. Mesma coisa, na linha de baixo, nós podemos chamar o nosso próprio método find max subarray, passando o array, o meio mais 1 e o fim. E ele vai retornar uma tupla para nós, que vai ser o quê? O início do maior segmento da direita, o fim do maior segmento da direita e a soma daquele segmento da direita. E além disso, a gente pode usar o método que a gente acabou de usar, que a gente acabou de criar no slide anterior, que é o find max crossing subarray, que passa o A, o início, o meio e o fim, que vai retornar o início, o fim e a soma do segmento que cruza o meio. Ou seja, aqui então nós temos a condição de parada, a divisão, aqui nós temos a conquista, que é resolver recursivamente o nosso subarranjo máximo, e aqui a gente tem que ver qual que é exatamente o valor maior entre os três, que é aquela comparação final. Então perceba, eu vou verificar. Se a soma da esquerda for maior do que a soma da direita e a soma da esquerda também for maior do que a soma do cruzado, do que cruza o meio, então eu sei que o maior segmento está na esquerda. Então a gente vai retornar o início, o fim e a soma, tudo da esquerda. Caso contrário, se a soma da direita for maior ou igual que a soma da esquerda e a soma da direita for maior ou igual do que a soma do cruzado, então a gente vai retornar e a gente sabe que o segmento está lá na direita. Ou seja, a gente vai retornar o início, o fim e a soma da direita. Caso contrário, eu sei que já é o cruzado, então a gente retorna o início, o fim e a soma do cruzado, né? Então, essa explicação dessa resolução aqui está aqui na direita para depois vocês consultarem, tá? Bem tranquilo, né? Parece confuso, no primeiro momento a gente tem esses retornos de tupla, mas isso aqui é pseudocódigo, né? Então, a princípio, a gente poderia estar trabalhando com variáveis globais, a gente poderia estar passando essas variáveis como sendo parâmetro do método, na hora que a gente for converter ali para uma determinada linguagem, né? Então, a gente tem alternativas, né? Mas o importante é o algoritmo, e o algoritmo está funcionando, né? Só que agora acho que vale a pena a gente analisar a complexidade desse algoritmo. Por uma questão de simplificação, vocês perceberam que a gente vai sempre dividindo na metade, né, o array, né? A gente divide na metade para a esquerda, na metade para a direita. Então, o que eu estou querendo dizer, para simplificar, porque assintoticamente falando isso não vai impactar, nós vamos supor
que o nosso n ele é uma potência de 2, porque eu garanto que eu tenho sempre números iguais da esquerda e na direita. Só por uma questão de simplificação. O findmax subarray, que é aquele algoritmo que aplica a divisão em conquista, ele tem um caso base de um t de 1 igual a 1. Porque se eu tenho um array de tamanho 1, ele já vai cair aqui em cima, olha, o início e o fim vai ser igual a 1, então ele vai ser constante. Portanto, o t de 1 é igual a 1 para o caso base, que é o nosso array ali de tamanho com um único elemento. O passo recursivo, se vocês observarem, nós estamos dividindo o nosso problema em duas metades. Nós estamos dividindo o problema duas vezes e em duas metades do tamanho do original, porque aqui vai do início ao meio, aqui vai do meio mais 1 até o fim. Ou seja, se eu tenho o início e o fim como sendo um n, aqui eu tenho um n sobre 2 duas vezes. Então é isso que eu estou falando aqui. Então eu tenho duas partes de t de n sobre 2, certo? E além disso, lá embaixo, no final, a gente ainda tem o findmax crossing subarray, que ele é um algoritmo separado, que a gente já viu que ele é linear. Portanto, ele sendo linear, a gente consegue calcular e ter a recorrência do findmax subarray como sendo um t de n, em que ele, para n igual a 1, no caso base, ele é igual a 1. Para n maior do que 1, eu vou ter um 2t de n sobre 2 mais n. Isso aqui, agora que a gente já sabe resolver recorrência, vocês poderiam resolver por qualquer um dos 4 métodos. Eu vou resolver de cabeça usando aí o teorema mestre. Por quê? Porque o A é maior do que 1, o B é maior do que 1, então é possível de se aplicar. Então a gente deveria calcular aqui, vou fazer isso aqui com um pouquinho mais de calma. Tem que fazer um n do log de A na base B, elevado aqui, né? Ou seja, vai ser o n, o A é esse cara aqui, e o B é esse cara aqui, né? Então vai ser o n do log de 2 na base 2, que é 1. Né? Isso aqui é igual a 1. Portanto, aqui, a resolução dessa parte aqui é n, e dessa parte aqui ela é n. Então ela vai cair no caso 2 do teorema mestre, que a gente tem que multiplicar por um LG de n. Portanto, aplicando o teorema mestre, a gente consegue calcular muito rapidamente que a complexidade do findmax subarray é n LG de n. E a gente melhorou pra caramba em relação ao anterior, né? O anterior a gente tinha feito em n quadrado. E antes ainda em n ao cúbico. Então tá muito melhor, né? Fica para casa vocês fazerem isso, aplicar, né? Mas a ideia é basicamente essa. Aqui eu tenho uma alternativa para o nosso segmento máximo, né? Para calcular esse segmento máximo, em que você não precisaria, vou voltar aqui só para ilustrar, a gente não precisaria criar esse findmax crossing subarray separado, a gente poderia colocar ele aqui dentro. Então, aqueles dois fors que a gente tem para calcular o elemento que cruza o meio, eu estou simplesmente colocando aqui da linha 6 à linha 13. Então é a mesma ideia e a complexidade ela é igual, porque a gente chama duas vezes o t de n para n sobre 2, e aqui a gente tem n, né? Então a complexidade ela vai também ser n LG de n. Beleza, gente? Então esse é o primeiro problema. Eu até faço aqui uma pergunta: será que a gente conseguiria melhorar mais? Gente, se impressione. Sim, a gente conseguiria melhorar mais. Tem um algoritmo proposto aí por Jay Kadani, que é um algoritmo que nós vamos estudar quando a gente aprender o paradigma da divisão e conquista, que ele é linear. Ele varre basicamente uma única vez o nosso array, e aí, obviamente, a gente tem que aprender um novo paradigma para poder aprender e aplicar ele, mas ele vai melhorar de n, log n, para n. Resumindo, a gente estava em algo que era n ao cubo, e agora a gente vai conseguir chegar em algo que é linear. Mas por enquanto a gente vai parar aqui na solução da divisão em conquista, que é n, LG de n. Mas eu vou pedir para vocês darem uma estudada, inclusive implementar aqui esse algoritmo de Jay Kadani. Inclusive, galera, essa aula ela é uma aula que o foco dos exercícios é manipulação. Entender, saber aplicar o algoritmo, saber calcular a complexidade, algumas perguntas sobre o que está rolando. E as implementações ficam opcionais para vocês. Tudo bem? Então, só para vocês verem os pontos de melhora aqui, comparando o problema de subarranjo máximo, a gente estava com algo que era cúbico, conseguimos por enquanto algo que é n LG de n. Se a gente fosse considerar uma entrada n que fosse na casa de 1 milhão,
calculado por extrapolação num computador que tem essas configurações, isso aqui eu peguei de um artigo, né, que referencia isso, ele calcularia aqui em 745 anos aproximadamente, um valor extrapolado, e num NLG de N em 29,55 horas. E quando for linear em 750 milissegundos. Então percebam mais uma vez aí a importância da gente estudar algoritmos pensando na sua eficiência, né? Bom, agora estudando um segundo problema, que é um problema já para nós aqui muito mais tranquilo de estudar, é um problema que eu não preciso contextualizar tanto, que é o problema da multiplicação de matrizes, que eu tenho certeza que todo mundo já escreveu algum algoritmo que multiplica matrizes, né? Então todo mundo sabe que multiplicar matrizes, se não sabe, vocês já podem ir pensando aí. Eu deveria lembrar, mas a gente precisa trabalhar com 3 fors encadeados, né, para fazer essa multiplicação. E a proposta para agora é tentar usar o paradigma da divisão e conquista. Inclusive a gente vai aprender o paradigma da divisão e conquista e uma variação dela, que é o algoritmo de Strassen, para fazer essa multiplicação de matrizes e tentar melhorar de alguma forma algo que por muito tempo ficou achando que só era possível multiplicar matrizes cubicamente, né, que é com esses 3 fors ali alinhados. Queria deixar muito claro que multiplicação de matrizes é fundamental, apesar de ser um problema trivial para a gente. Quando nós trabalhamos lá com processamento digital de imagens, e a gente quer aplicar filtros, por exemplo, numa imagem, quero colocar em tons de cinza, enfim, quero colocar algumas saturações, a imagem nada mais é do que uma matriz pixel a pixel. Então a gente tem que aplicar multiplicação daquele filtro que a gente quer com a nossa imagem. Então por isso que é muito importante a gente ter eficiência nessa multiplicação de matrizes, e por isso que esse é um problema que foi evoluindo muito ao longo do tempo, tá? Como eu comentei, tem o nosso algoritmo tradicional, que é aquele que a gente aprende no ensino médio, vou relembrar para vocês. Aí tem o algoritmo da divisão e conquista, que é uma solução genérica desse algoritmo tradicional lá do ensino médio. E tem o algoritmo de Strassen, que é uma evolução em função de manipulações algébricas que a gente tem em cima ali da divisão e conquista, tá? Então, só para relembrar, quando a gente faz o produto de duas matrizes, existe uma regra, né, que o número de linhas da primeira tem que ser igual ao número de colunas da segunda, né? Não, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, só é possível se o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. Então, essa matriz aqui não é possível multiplicar, né? A gente está vendo aqui que nós temos 3 e temos 2, então não é possível. Agora aqui já é possível. Tanto que o resultado da multiplicação dessa matriz seria uma matriz 2 por 2. Então, a matriz resultante, ela vai ter sempre o mesmo número de linhas da primeira matriz e o mesmo número de colunas da segunda matriz. Então, se a gente tem uma matriz A que seja n por n, e uma matriz B que seja n por p, em que m é o número de linhas, n é o número de colunas, B, n é o número de linhas e o p é o número de colunas, percebam que então deu match, o número de colunas e de linhas de A e de B foi igual, então a matriz resultante vai ser o número de linhas de A e o número de colunas de B. Então ela vai ser uma matriz M por P, tá? Então, só relembrando algumas situações, inclusive a gente costuma representar assim, né? Então a gente teria aqui C11, C22, C21, opa, fiz errado. A gente teria assim, ó. Pensando aqui que a nossa matriz resultante, né, C, ela seria C11, primeira linha, primeira coluna. C12, primeira linha, segunda coluna. C21, segunda linha, primeira coluna. C22, segunda linha, segunda coluna. Isso aqui a gente poderia fazer uma multiplicação de A por B. E aqui a gente teria o A1, A12, A21, A22 e assim vai indo. Então, na verdade, na hora que nós fazemos, para encontrar esse elemento aqui, a gente tem que multiplicar essa linha por essa coluna. Lembraram, né? Então, esse elemento vezes o primeiro elemento, esse segundo elemento pelo segundo elemento e assim vai indo, né? Então, estou querendo dizer que para encontrar qualquer valor de C de IJ, ele é um somatório de K, que vai de 1 até N, desde que o A
ele vai ser uma multiplicação do A e K vezes o B KJ, né? Então, só estou relembrando aqui algumas questões, até passando mais rapidamente, mas é dessa forma que a gente faz a multiplicação. Então, só para ilustrar aqui num exemplo do algoritmo lá do nosso ensino médio, para fazer essa multiplicação aqui, então, por exemplo, o primeiro elemento da matriz C seria 3 vezes 1 mais 1 vezes 3. Esse seria o primeiro elemento. Olha lá, então, o C11, aplicando então até no nosso formato do somatório, porque o somatório é muito importante para a gente entender os algoritmos, né? Ele, aqui no nosso caso, ele seria o C11 seria um somatório de K de 1 até 2, em que o A de 1 vai tendo o K variado e o BK variado com B1, porque o 1 é a primeira linha coluna, né? Aquela questão para dar o match das duas matrizes. Então o C1 vai ser o A11 vezes B11 mais A12 vezes B21. Ou seja, esse vezes esse mais esse vezes esse. Olha lá, tá aqui. Ou seja, daria 6. E a gente pode fazer esse mesmo procedimento para encontrar toda a multiplicação aqui dessa matriz, né? Lembraram, né? Que o resultante, então, seria isso. A pergunta é, vocês conseguem pensar ou relembrar um algoritmo que resolve isso? Na verdade, dando aqui a própria solução do Cormen, simplificando até a solução do Cormen para ser uma multiplicação de matrizes quadráticas, né? Ou seja, o número de linhas e colunas ele é igual. Então, a gente teria 3 fors encadeados, né? O for de fora aqui varia a linha, que vai a linha de 1 até n. O segundo for varia o j, que é a coluna, que vai de 1 até n. E a gente tem um for de k para simplesmente representar aquele somatório para calcular a soma do c de i e j. Então, o c de j começando em 0, a gente multiplicaria, né? A gente vai multiplicando todos os elementos de linhas e colunas variados para ter o resultado daquele somatório. Então isso daqui a gente conseguiria fazer. Aí a complexidade desse cara ele é o que? Olha, ele tem n vezes n vezes n. Então ele é uma complexidade cúbica, muito ruim, né? Ela é bem ruim. Diga de passagem, essa complexidade durou muito tempo, como achando que não seria possível multiplicar matrizes melhor do que cúbico. E vocês vão perceber que a gente melhora, nem tanto, mas melhora, tá? Bom, deixa eu beber uma água aqui. Agora, como a gente pode usar a estratégia da divisão em conquista para fazer a multiplicação de matrizes? Ainda não estamos conversando do algoritmo de Strassen. Vamos simplesmente aplicar a divisão em conquista. Então, aplicando a multiplicação da matriz C, que vai ser um A vezes B, e nós vamos assumir que nós estamos sempre trabalhando com matrizes que têm números de linhas e colunas na potência de 2. É sempre par. Porque a gente vai sempre dividir na metade as matrizes. Então é uma simplificação só para a gente entender o paradigma da divisão em conquista sendo aplicado. E isso na prática não muda nada quando a gente trabalha lá com comportamento assintótico, tá? Então, dessa forma, a justificativa, né, tá aqui. Então, olha só. Se eu tenho aqui a minha matriz C, C11, C12, C21, C22, e as matrizes A e B, com esses elementos, nós já sabemos que existe uma fórmula para calcular cada um dos elementos, o C11, C12, C21, C22, que é o esse vezes esse, ou seja, A11 vezes B11, mais esse vezes esse, ou seja, A12 vezes B21. E a gente tem para todos os outros elementos. Só que a gente pode tentar generalizar essa solução. De que forma que a gente generaliza a solução? Vamos supor agora que eu tenho uma matrizona grande, gigante, X, uma matrizona gigante, Y. E a gente vai dividir essa matrizona X em 4 matrizes. Então, se ela tem aqui, ó, N linhas e N colunas, então ela teria que, seriam 4 matrizes em N sobre 2 por N sobre 2. Aqui e aqui. Pegaram a ideia? Então, a gente pode fazer isso, a gente está generalizando. Essa é a proposta ali do paradigma. Então, vou limpar aqui a tela. Dada a nossa matrizona grandona, matriz X e matriz Y,
a gente vai dividir em 4 submatrizes, que seja n sobre 2 linhas, n sobre 2 colunas. E o resultado da matrizona multiplicado por uma outra matrizona vai ser uma terceira matrizona em que a gente pode aplicar a mesma ideia lá que a gente tinha aqui do C1, C2, C11, C12, C21, C22, que simplesmente para calcular essa matriz que representa essa resultante aqui, o R aqui, na verdade vai ser o A vezes o E mais o B vezes o G, ou seja, multiplicar linha por coluna. A generalização da multiplicação de matriz está falando o seguinte, que aquela questão que a gente trabalhava com termo, você pode expandir para matriz. Então, a multiplicação do resultado dessa matriz pela multiplicação do resultado dessa matriz, mais a multiplicação do resultado dessa matriz por essa matriz, a gente teria essa matriz aqui. Então é isso que a gente está generalizando. É dessa forma que a gente generaliza para aplicar o algoritmo da divisão e conquista. Então é isso. É só isso o nosso algoritmo. Então assim, ó, trabalhando aqui com pseudocódigos, isso daqui não é algo muito trivial para se levar, por exemplo, para uma linguagem de programação, tanto que é por isso que eu estou deixando opcional para vocês trabalharem. Por exemplo, em Java a gente faria muito mais fácil do que em C, em Python mais fácil ainda, mas não vamos entrar nos méritos. Como está trabalhando em C, eu deixo o convite para vocês tentarem manipular aí. Mas percebam, se eu tenho uma matrizona X e uma matrizona Y, e o N, que é o número de linhas e colunas de duas matrizes que têm o mesmo tamanho. Eu estou simplificando aqui o meu algoritmo, só para vocês entenderem a ideia do paradigma, sendo aplicada para a multiplicação. Também tirei do livro do Cormen, tá, gente? Se eu tenho um único elemento, tanto na matriz X quanto na matriz Y, eu posso multiplicar aquele elemento, ou seja, eu faço uma multiplicação escalar de X por Y. É isso que eu estou falando aqui. Caso contrário, a gente vai particionar. Esse particione, eu estou querendo ilustrar exatamente o quebrar a matriz X em matriz A, B, C e D, que vai ter N sobre 2 linhas e N sobre 2 colunas. É a mesma coisa para Y, criando o E, o F, o G e H. E esse particione, na verdade, bom, não vou entrar na questão da complexidade, mas ele é um algoritmo que simplesmente copia ali os valores, né? Só para vocês entenderem. Ele vai copiar os valores de linhas e colunas que a gente tinha em X, mas até a metade de X linhas, até a metade de coluna, põe em A. Depois da metade para frente na linha, e da metade para frente para baixo na coluna, coloca em B. E assim vai indo. É isso que o particione faz. Eu nem vou mostrar para vocês a ideia do particione. Mesma coisa aqui embaixo. E aí, para fazer a solução genérica aqui aplicada à divisão e conquista, não era calcular um R, um S, um T e um U, trazendo a mesma ideia como se a gente trabalhasse com os termos lá da multiplicação. Só que a multiplicação é o próprio método que a gente está implementando. Então aí vai a conquista da multiplicação, ou seja, aqui nós estamos dividindo e aqui nós estamos conquistando recursivamente, dividindo a nossa entrada na metade. Portanto, para calcular o R, então olha lá o que a gente está fazendo. O R vai ser a multiplicação de A e de E, só que agora com N sobre 2 elementos, ou seja, eu estou fazendo isso, mais a multiplicação de B e de G com N sobre 2 elementos. Que na hora que ele chamar isso recursivo, ele vai cair num outro problema, e vai com aquela parada lá da pilha de memória, de execução e tal. A gente viu que é talvez um dos maiores problemas que a gente tem quanto a estouro de memória. Se a gente não tomar cuidado com isso, trabalhando com recursividade, pode ser que a gente tenha um BO, né? Mas então aqui a gente pode calcular o R, o S, o T e o U, exatamente com essas multiplicações, trazendo da generalização aqui para o nosso algoritmo, né? E por último, a gente pode construir o P, e o P é o que? É concatenar o R, o S, o T e o U, ou seja, a gente vai copiar os valores de R, S, T e U para uma matriz P, construindo uma matriz que tenha tamanho N agora, que é simplesmente copiar os valores dessas multiplicações aqui, depois aqui, aqui e aqui, e a gente tem uma matrizona grandona. Então, e a gente devolve essa matrizona grandona, que é a matriz P, que é de produto, ou seja, esse é o nosso algoritmo e ele funciona muito bem. Então, ressaltando, o particione, ele corresponde a criar a matriz A, B, C e D, E, F, G, H, com N elementos, né?
em relação a y e x. E o constrói corresponde a criar uma matriz P também, com base nos resultados de R, S, T e U. Né? Bom, para calcular a complexidade disso, eu acho que está bem tranquilo, né? Porque assim, ó, vou até vir aqui, ó. Você copiar os valores de x e y numa matriz, o copiar, nós não temos que variar em linha e em coluna, a gente vai ter dois fors encadeados. Então aqui eu sei que é quadrático, aqui eu sei que é quadrático. O construir também é copiar, também sei que vai ser quadrático. Portanto, aqui, como a gente está trabalhando com uma recorrência, a gente vai ter a primeira linha aqui como sendo o nosso caso base, né, que é a nossa matriz de tamanho 1, é uma multiplicação escalar. A linha 2 e a 3, que é o particione, e a linha 8, que é o constrói, são quadráticos porque é cópia variando em linhas e em colunas, então são n quadrado. E a linha 4, 5, 6 e 7, a gente tem o nosso próprio t de n, só que o t de n com n sobre 2, mais n sobre 2, na linha 5 t de n sobre 2 mais n sobre 2, a linha 6 e a linha 7. Portanto, a complexidade desse algoritmo que a gente acabou de escrever, ele vai ser um 8 t de n sobre 2 mais n quadrado. Portanto, a gente consegue encontrar essa fórmula de recorrência, caso base 1, para n maior do que 1, nós vamos ter esse valor que a gente acabou de encontrar. E agora a gente já sabe resolver de cabeça, né? Aplicando o teorema mestre, tanto o A e o B são maiores do que 1. Para calcular a complexidade desse lado, a gente tem que fazer um n elevado a LG de A sobre B, ou seja, n elevado a log de 8 na base 2, vai ser um n cúbico, né? Então a gente vai ter uma complexidade cúbica aqui, em relação a uma complexidade quadrática aqui, ele vai cair no caso 1, que esse lado é maior do que esse lado, portanto, a complexidade do nosso algoritmo de desvão e conquista continua sendo cúbico. Não melhorou em relação ao que a gente tinha acabado de fazer, que era aquele linear, muito fácil e por aí vai, né? Vocês entenderam aqui como que chegou, né? Apliquem o teorema mestre, gente, mas aqui só para... Tenho medo de vocês ficarem com dúvida, eu estou fazendo n LG de A na base B, né? E o A é o 8, o B é 2, portanto, LG de 8 na base 2, isso aqui é 3, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. A gente vai ter um n cúbico para esse lado aqui e o n quadrado para esse lado aqui. A gente tem que comparar os dois, esse aqui é maior, portanto a complexidade dele ele virou quadrático, né? É isso que eu fiz. Beleza. Mas será que a gente não consegue melhorar essa divisão em conquista? Eu não consigo, mas o tal do Strassen conseguiu. Então ele fez várias manipulações algébricas que eu não estou nem preocupado em provar para vocês nos mínimos detalhes e nem saber como que esse cara chegou lá, né? Ele teve aqueles insights matemáticos que ele conseguiu melhorar. Então vamos ver isso. A principal diferença do algoritmo de Strassen em relação a esse algoritmo que a gente viu é que a gente vai ter uma chamada recursiva menos, e pelo fato dele eliminar uma chamada recursiva, ele vai melhorar o tempo de alguma forma, né? Só que vamos entender como que ele chegou a essa chamada recursiva menos, porque assim, eu olhando, eu basicamente, tecnicamente falando, conhecendo o algoritmo de Strassen, eu enxergo. Depois que eu entendi, né, que a gente aprende e tal. Mas querendo chegar lá, eu teria essa dificuldade. Então vamos estudar. Existem 4 etapas para se aplicar a mesma ideia do algoritmo de divisão e conquista, só que agora o Strassen vai fazer algumas manipulações matemáticas. Então vamos olhar as 4 etapas. A primeira etapa, ele vai dividir a matriz A e B e a matriz de saída C em matrizes n sobre 2 por n sobre 2. Exatamente igual. Então ele tem duas matrizes grandonas, ele vai dividir ela em 4 submatrizes. Vai dividir um A em 4 submatrizes, o B em 4 submatrizes, exatamente para a gente ter as matrizes que fazem as multiplicações ali embaixo. Aí ele criou, do cabeção mágico dele, 4 matrizes de soma. Desculpa, 4 não. A etapa 2 ele criou 10 matrizes que ele está chamando de matrizes de soma, que é a matriz S1, S2 até a S10.
que ele vai somar ou subtrair as matrizes que a gente dividiu na etapa 1. E somar, subtrair é quadrático, vocês concordam? Você somar, eu somo esse elemento com esse elemento, aí somo esse elemento com esse elemento. Então a gente tem que varrer linha e coluna. Nós não temos aquele terceiro for cadeado quando a gente pensa na soma de matriz. Então fazer soma de matrizes é uma solução quadrática. Portanto, na hora que ele propõe o cálculo de 10 somas ou diferenças, né, de matrizes prontas, estabelecidas, ele está trabalhando em ordem quadrática. Aí ele criou, usando essas matrizes de soma, essas 10 matrizes de soma, e usando essas matrizes da divisão da etapa 1, na etapa 3, ele calcula recursivamente o produto de apenas 7 produtos. Ele não está mais calculando de outro. Ele está calculando 7 produtos prontos. Esses P1, P2, P7 são matrizes que ele vai falar para a gente como que é esse produto. E é o produto de matrizes de N sobre 2 por N sobre 2. E aqui o produto, ele é recursivo, então ele vai chamar o próprio método. Então a gente tem que calcular a complexidade para esse novo problema, desde que ele funcione. A gente vai ver que ele funciona. E por último, ele vai calcular as submatrizes C11, C12, C21, C22, somando o resultado e subtraindo dos valores desses produtos. Portanto, ele fez uma manipulação algébrica muito maluca. E fazer essas matrizes C11, C12, C21, C22, somando e subtraindo, somar e subtrair cai no mesmo caso aqui da etapa 2, que é um processamento quadrático. Então também ele não interfere ali em algo que seja uma complexidade maior. Então assim, talvez ainda esteja confuso para vocês, mas vai ficar mais claro agora. Mas já comecem a perceber o seguinte, que o Strassen, ele diminuiu em um produto e ele não vai conseguir fazer nada melhor do que quadrático, porque se ele está usando somas aqui ou subtrações em matrizes, ele pelo menos vai ser quadrático com o algoritmo dele. Beleza? Bom, aquelas matrizes soma da etapa 2, o S1 ao S10, essas. Ele criou isso. Então, o S1 vai ser o B12 menos o B22. O S2 vai ser o A11 mais o A12. O S3 vai ser o A21 mais o A22. Nossa, Breno, mas como é que ele chegou a isso? Não me pergunte. Mas ele criou 10 manipulações daquelas divisões que a gente fez na etapa 1, que é o B11, o B12, B21, B22, ou A11, A12, A21, A22, e brincou com somas e subtrações. Então isso daqui é a etapa 2. A etapa 3, vou voltar, ele cria 7 produtos. E os produtos que eles criam, gente, olhem apenas desse lado aqui. Esse aqui é o produto que ele cria. O produto é o P1, que é uma matriz produto, que vai ser feita recursivamente, vai ser o A11 vezes o S1 que ele criou de uma subtração. O P2 vai ser o S2 vezes o B22 que ele criou, o S2 aqui de uma soma. E assim vai indo. Então, aqui do lado da direita eu apenas deixei para vocês a resolução, né? Então, só resolvendo aqui para o primeiro para vocês perceberem. O S1, ele é B12 menos B22. Então, fazer esse produto, na prática seria A11 vezes B12 menos A11 vezes B22. Então, só para vocês entenderem. Eu tirei exatamente isso aqui do Corman, tá? Mas o produto que ele cria é exatamente esse. E por último, ele faz na última etapa o cálculo dos Cs. E o cálculo dos Cs são somas e subtrações de matrizes dos produtos que ele acabou de criar. Pura manipulação algébrica ele está trabalhando. Aí, vocês vão falar assim, mas isso aí não funciona. Olha aqui, o C11, ele está falando que é P5 mais P4 menos P2 mais P6, que foi criado com base nesses produtos aqui. Muito bem. Olha aqui. Trouxe uma cola só para vocês verem. O C1 é P5. O valor de P5, olhando aqui, vai ser
o resultado. Ó. É A11 vezes B11 mais A12 mais 1 vezes B22 mais A22 vezes B11 mais A22 vezes B22. Copiei ele aqui. P4 é mais. Estou pegando o valor do resultado do P4 e vou copiar os elementos que são iguais, eu vou colocar um embaixo do outro só para ficar fácil. Então, o P4 ele vai ser A22 vezes B21, A22 vezes B21, menos A22 vezes B11. Mas eu já tinha aqui um A22 B11, coloquei um menos embaixo só para a gente perceber. O P2 é negativo, então tudo que eu tenho aqui em P2, ou seja, A11 vezes B22 mais A12 vezes B22, eu vou negar, então eu neguei aqui. E o P6 é soma, peguei todo esse valor aqui que eu tenho em P6 e coloquei aqui embaixo. Olha o que acontece. Esse corta com 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 esse. E o meu C11 virou A11 vezes B11 mais A12 vezes B22, que é exatamente o primeiro elemento que a gente pensa como sendo elemento do C1. Então, a pura manipulação algébrica que o Strassen fez, ele permitiu, com esses produtos, essas matrizes de produtos e essas matrizes de soma, conseguir chegar em valores de C1, C11, C12, C21 e C22, exatamente igual aos valores que eram previstos. Aqui tem a prova para C12, aqui tem a prova para C21 e aqui tem a prova para C22. Ou seja, são exatamente os valores exatamente iguais. Está provado. Esse algoritmo de Strassen, então, eu fiz ele, está implementado. Se for o caso, eu passo para vocês, mas eu vou convidar vocês a tentar implementar, porque eu acho que essas dificuldades é muito importante a gente ter na nossa formação. Mas o livro do Cormen não traz o resultado, só a parte de respostas, que é lá ao lado do professor que traz, e eu estou já trazendo para vocês aqui o pseudocódigo para vocês verem. O pseudocódigo do Strassen na multiplicação de A por B, então a gente tem que enxergar aquelas 4 etapas. Ele usa a divisão em conquista, então quando eu tiver matriz de tamanho 1, simplesmente vai ser a multiplicação do elemento de A por B, o 1 pelo B1. Caso contrário, a primeira etapa é o quê? Vamos criar as nossas matrizes, A11, A12, B21, desculpa, A11, A12, A21, A22, B11, B12, B21, B22, exatamente com esses tamanhos. Tá aqui. Segunda etapa, vamos fazer as somas. As somas com base na fórmula que o Strassen nos propôs. Então, essa soma aqui, a gente obviamente deveria estar chamando um método para somar, né, que soma matriz, que é um método quadrático. Mas eu só estou ilustrando aqui como pseudocódigo. Então, estou trazendo a etapa 2 aqui, que tem do S1 a S10, aqui do S1 ao S10. Terceira etapa é o produto, só que o produto é o próprio Strassen, esse P1 até P7. Para fazer o produto de A11 vezes S1, a gente vai chamar o Strassen do A11 com S1. O produto P2 vai ser o S2 vezes B22, chamando o Strassen S2 vezes B22. Então, esses produtos que a gente tem aqui, a gente está chamando usando o próprio pseudocódigo, o próprio algoritmo que a gente implementou. E por último, a gente faz aquela quarta etapa, que é exatamente calcular o valor de C1, C12, C21, C22, que então a gente tem que construir isso, que também é quadrático, né? Que seria simplesmente fazer a soma ou subtração conforme o Strassen propôs, que está aqui, ó. Então isso daqui a gente deveria estar chamando outros métodos de soma ou subtração aqui para exatamente aplicar. E no final a gente tem a multiplicação em si. Fantástico, né? Porra, eu não chegaria a isso, mas eu acho fantástico, né? O cara conseguiu melhorar só fazendo manipulação algébrica. Ele conseguiu encontrar elementos com 10 matrizes de soma, com 10 produtos, com 10 combinações de produtos, para a gente ter ali um produto melhorado. Mas por que melhorado? Para calcular o T de N, olha aqui, eu vou voltar. Isso aqui é quadrático. Ó, isso aqui é quadrático. Por quê? Porque a gente está copiando elementos em outra matriz. Isso aqui, soma, subtração, é quadrático. Aqui eu tenho o Strassen sendo chamado 7 vezes. Então eu tenho 7t de n sobre 2. Porque cada uma dessas matrizes tem n sobre 2 tamanho. E aqui também é quadrático. Portanto,
Agora a gente passou a ter uma recorrência que o caso base para n igual a 1, ele vai ser igual a 1, olha aqui. Ele é igual a 1, então esse aqui é o caso base, essa é a nossa base, né? Agora, nós temos um 7 de t de n sobre 2 mais um θ de n quadrado, que não importa que é vários n quadrados, né? Asintoticamente falando, a constante a gente pode eliminar, nós já aprendemos isso. Então a gente caiu nesse caso. E perceba que a diferença do Strasse para o anterior é que ele diminuiu em 1 a chamada recursiva. Foi isso que ele fez. E, gente, para resolver essa recorrência, mais uma vez, vamos aplicar o nosso teorema Mestre, porque nós temos aqui um A. Nossa, mas esse A ficou muito feio. Vou até limpar. Nós temos aqui um A, nós temos aqui um B. Para fazer o N do L, Ln de A na base B, vai ser um N do Ln de 7 na base 2. Log de 7 na base 2 é 2,80. Então a gente vai ter um N de 2, aproximadamente 2 elevado a 8. Que tem um epsilon maior do que um N ao quadrado, né? O nosso epsilon aqui ele é maior, portanto a nossa complexidade ela é determinada exatamente por esse caso, ele cai no caso 1. Então, usando o teorema Mestre, depois vocês estão convidados para fazer na mão aí, tá, gente? O Big O para o Strassen vai ser um N elevado a LG de 7 na base 2, ou seja, vai ser um N elevado a algo próximo aí a 2 elevado a 8. E melhorou em só 0,2 em relação ao 3 anterior, que era o cúbico. Mas melhorou. Isso daí, pensa numa matriz gigante que a gente vai fazer processamento de imagens aplicando filtros. Boa, então é um problema muito grande. Então o Strassen fantástico, já nos melhorou e a gente aplicou aí o paradigma da divisão e conquista. Percebam que, olha aqui, em 1950, até 1950, na verdade até 1970, a gente tinha ali o que a gente chama do naive, né, que é o método ingênuo, que é o cúbico. Depois veio esse algoritmo que a gente acabou de aprender do Strassen, que chegou a uma solução em 1970, próximo de 70, né, com algo 2,8. Então, por muito tempo, a gente achou que essa era a melhor solução. Agora, a gente já está trabalhando com uma solução muito perto ali de 2,3, né, que o próprio Strassen melhorou para algo próximo de 2,5. Depois o Coppersmith e o Winograd, juntos eles foram melhorando e conseguiram uma solução melhor, mas que usam outros paradigmas e não nos importa. Então perceba que esse estudo aqui, pensando que nós estamos trabalhando com a teoria da computação, eu tirei de um artigo de 2014, é muito recente. A teoria da computação é uma área muito difícil de evoluir, né? Então é muito recente. Então a gente está trabalhando aí com um dos algoritmos mais famosos ali que a gente pode ter em um projeto em análise de algoritmos, beleza? Convido vocês a verem esse vídeo aqui do Geeks for Geek, é um canal do YouTube. Eu gosto muito de vários problemas que eles trazem, então eles simulam aí um algoritmo de Strassen, vão explicar com mais maestria que eu, em 4 minutos só, se eu não me engano. Então tá aí o convite. E a gente pode concluir então que a gente está terminando agora toda a aplicação do paradigma da divisão e conquista em algoritmos complexos. Eu talvez agora deveria estar ensinando para vocês o algoritmo de Karatsuba, que é de multiplicação de números inteiros, algoritmo japonês e tal, mas vai ficar de convite para vocês fazerem para casa. Eu acho que já está muito claro as principais vantagens e desvantagens aí da divisão e conquista. Vantagens porque torna problemas que são mais difíceis a serem resolvidos com subproblemas que é mais fácil você resolver, vai tender a uma complexidade logarítmica, a gente tem paralelismo conquistando, então isso pode ser melhor. O fato de a gente trabalhar com computação aritmética vai trazer aí resultados mais precisos em termos de arredondamento. A desvantagem pode ter inconveniência de desempenho. A gente já viu que pelo fato de trabalhar com recursividade a gente pode não ter as melhores soluções sendo recursivas, né? O próprio iterativo seria melhor. A gente pode trabalhar com estouro de memória, pode ser muito difícil ter um caso base. Então são essas basicamente aí as questões. Mas já deu para perceber nessa aula o quão poderoso é o paradigma da divisão e conquista, né? Então assim, fica o convite para vocês continuarem os estudos. E a partir de agora, então, a gente vai entrar numa outra classe de problema que a gente já começou a ver,
que são os algoritmos de ordenação. Nós vamos estudar aí acho que quase 10 algoritmos de ordenação, inclusive implementados, né? Gente, aula maior, talvez uma das aulas mais complicadas tecnicamente, assim quanto ao algoritmo que a gente vai ter no curso. Me perdoem pelo tempo da aula, mas é aquela preocupação de tentar passar com cuidado e com carinho o que a gente tem preparado para vocês. Qualquer dúvida, vocês me procurem aí nos nossos encontros semanais ou mandem mensagens lá no nosso fórum. Não deixe de fazer os exercícios. Tá bom, gente? Beijo no coração, boa semana. Valeu!